fuçando, né? É. Aqui, fuçando. É. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Rose Ritmos. Nesse podcast a gente vai voltar com força total, falando sempre sobre dança, sobre arte e recebendo meu amigo Matheus Andrade, filho do nosso amigo Ricardo Andrade. Seja muito bem-vindo. A gente vai começar com uma pergunta que todo mundo tem vontade de fazer para você. Ser filho do Ricardo é difícil ou é fácil? Porque tem muita gente que pensa assim, é fácil porque o pai já ensina o caminho das pedras, porém você tem teu talento, seu, né? Então, primeiro, obrigado pelo convite, Rose. É um prazer estar aqui. Eu acho que ao longo dessa conversa a gente vai demonstrar um pouquinho aí, também da sua parte, o quanto você já contribuiu também para a cena aqui na Baixada em Santos. Mas, como a primeira pergunta, né? Por um lado, acaba sendo mais fácil porque eu tenho um espelho ali, eu tenho um exemplo, né? A seguir profissionalmente e mas só que acaba tendo um peso maior porque sabe que acontecem as comparações, né? E assim, será que vai superar? Mas você não, assim você não tá sendo igual ao seu pai. Não é assim que funciona. Entendeu? Acho que cada um tem a sua personalidade e hoje em dia a galera já consegue entender melhor isso. Quem é realmente o Matheus Andrade, o seu trabalho, a sua personalidade. No começo era mais difícil, no começo era o filho do Ricardo. Agora o povo já sabe realmente quem é o Matheus. Então, por um lado, tem um lado positivo, que eu sempre tive um espelho ali, um exemplo que eu tenho até hoje, né? Um cara que já tem mais de, sei lá, 40 anos aí que dança, 30 anos como profissional ou mais. Mas só que eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito de trabalhar e tô desenvolvendo meus trabalhos, até porque eu fiz coisas já que o meu pai não chegou a fazer, Sim, entendeu? sim. Mas você já ouviu alguma coisa assim do tipo, só está nesse lugar, nesse local, nesse evento porque é filho? Ah, muito. As pessoas comentam, né? Porque, principalmente aqueles que não sabem realmente a fundo como é que funciona o Caminho das Pedras, né? Ou não acompanhou, né? Até porque eu danço desde os 3 anos de idade, mas só que quando teve uma fase ali da adolescência para fase adulta, que eu me tornar um profissional da dança não foi fácil. Até porque você sabe que é difícil viver da arte e o meu pai não queria que eu sofresse pelas mesmas coisas que ele sofre até hoje. Então eu passei por outras coisas, eu fui do campus, entendeu? Eu trabalhei com comércio exterior e aí dançava como hobby. Aí teve um momento que eu já era maior de idade e falei assim, não, não é isso que eu quero pra minha vida, tá me matando, tá me fazendo mal. E aí eu meti as caras, entendeu? Eu pedi as contas do trabalho, no outro dia eu já estava indo para o Rio de Janeiro fazer o curso da Zumba com a Carla Midi de Miami, para mim começar a dar aula, porque na época, quando eu comecei, a Zumba estava muito em alta, Estourada. estourada. Então foi uma forma de eu conseguir campo mais rápido, imediato, né? Mas as pessoas geralmente comentam isso daí, principalmente quando não te conhecem e não conhecem o seu Sim. trabalho. Aí depois acaba entendendo o outro lado, né? Sim, mas eu acho que as pessoas comentam isso quando não te vê dançar, né? Hum. Porque você dança muito, assim. Que E isso, você obrigado. teve ali na melhor escola, né? Sim. Que você cresceu ali no dança de rua, né? Vendo o pessoal coreografar, Pô, dançar, você estava ali nos bastidores. E hoje estar com eles, eu acho que também pro teu pai deve ser algo maravilhoso de ver você, aquela criança correndo ali pelo teatro e ver você de terno dançando perto dele com os meninos que fizeram sucesso aqui na Baixada. pô, nem fala, né? Eu costumo dizer, assim, que eu também sou muito grato aí, o nosso mestre, né, o Marcelo Cirino. Tem uns pioneiros aí também da primeira geração aí que eu tenho como exemplo. Chamo de tio, né? Tem o Rai, tem o Dias, Faz Fumaça, os caras que têm um carinho, assim, por mim. Porque eu acho que todo mundo sabe que eu sou realmente a cria dali, né? Do solo Sim, sagrado. É, claro que passou muitos por ali, mas que vieram, foram embora. Outros já chegaram, já eram adultos, já eram mais velhos, e eu não, sim, eu cresci ali. Eu, tipo, sim, desde recém-nascido ali com meu pai,
Tipo, eu cresci ali e hoje trabalho ali. Sim, Então, muitas pessoas falam que assim, eu sou realmente a cria dali do solo sagrado, né? sim. E eu sou muito grato, meu. Eles sempre foram meu espelho, né? Eu acho que é a base para mim hoje continuar construindo o meu caminho. Sim, mas eu acho que também o diferencial é querer, né? Opa, É querer, porque, como você falou, a dança não é fácil. não. E mesmo quando a gente vive da dança, não é tudo isso que os outros pensam, né? Que nem eu escuto muito, nossa, Rosa, agora tu tá bem. É, Tu tá bem, tá dando aula num monte de lugar. Não é assim, gente, não é assim. A gente faz por amor. É óbvio que vem o retorno financeiro, mas não é tudo isso. Então, para você estar ali, você tem que amar o que você faz. sim. Que eu acho que, em algum momento, não só adolescente, né, não só criança que se torna um adolescente, você tem que escolher, peraí, eu vou para cá, vou fazer um curso, vou trabalhar de alguma coisa que me dê mais dinheiro, ou vou ganhar menos e vou seguir meu sonho. É, Eu acho que é difícil e muita gente não escolhe a dança. Não não mesmo. escolhe. Até da minha época mesmo, eu conheço amigos que hoje, quando me vê fazer os trabalhos, puta, tu me representa. Sabe aquela coisa da pessoa não querer estar fazendo o que eu faço, mas não ter conseguido. Eu acho que você representa essa galera também. É, que Esses legal. adolescentes e filhos também que passaram por ali e não conseguiram levar adiante o legado do pai, né? Pô. É, assim, tem que ter muita resiliência, né? Porque é difícil, vai enfrentar muita dificuldade aí no caminho. E, como você falou, viver da arte, da dança aqui no nosso país é complicado, é difícil. E assim, vou dar um exemplo. Se eu tivesse que escolher o que eu gosto de fazer dentro da dança, eu gosto de coreografar. Esse é o que eu mais gosto, entendeu? Montar meus trabalhos. Mas não é o suficiente para você viver e ter uma vida, Sim, entendeu? Estável, com família, sim, filho. sim. Então você tem que acabar abrindo e atirando para vários lados. Então, você vai dar aula em academia, aí trabalha com entretenimento, com ritmos, praia, verão. Você tem que acabar abrindo um leque e se tornando um profissional, assim, geral dentro da dança para você conseguir ter uma estabilidade. Porque se você decidir, não, eu quero só fazer isso, acabou. Não vai ser o suficiente. Aí, infelizmente, vai começar a dificultar e tu não vai conseguir sobreviver da dança. Eu vivo da dança. E são poucos que conseguem fazer isso, Sim. entendeu? Então, e por falar em Mateus, desse Mateus criança que a gente está falando aqui, que muita gente não conhece, que as pessoas vão no teatro, vão nas apresentações, já vê esse Mateus aqui. Quem não viu ele pequenininho, vamos ver agora, vamos conferir as coisas que ele fez. O Matheus tinha pedido a minha marquinha, ó, né, Teteu? Olha só. Você vai guardar? Vai, não deixa fugir não, fecha. Isso, não deixa fugir, tá, Teteu? Que legal, velho. Ai, que legal. Me conta desse dia. Você tinha noção que ela era a Xuxa? Não. Ou não? Porque tem criança que tá ali por tá, né? Tipo assim, Não, é. às vezes eu via a Xuxa e ela falava com algumas crianças, as crianças, sabe, não tinha a importância, não sabia a importância que ela tem. Aí não tinha muita noção, né? Pequeno. Aí eu tava 2 para 3 anos, eu tava começando a Sim, frequentar. Foi uma época que o Dança de Rua do Brasil tava muito em alta nos programas. E aí meu pai fazendo os conhecimentos, né? Os contatos, eles viram que existia um garotinho, loirinho, do cabelo redondinho, que também dançava, entendeu? Que era engraçadinho, chamava atenção. E aí foi quando começou a aparecer as oportunidades, né? Então, com 3 anos eu já fui começar a aparecer no Raul Gil, dançando. Tipo, hoje em dia tu não vê uma criança de sim, 3, 4 anos dançar sozinho, sim, entendeu? E eu já fazia isso. Então foi quando começou a aparecer os convites. E aí foi o pontapé inicial. A Xuxa sempre abriu as portas. Entendeu? Dança de rua, perdeu as contas de quantas vezes dançou no programa da Xuxa. sim, Ela sempre foi muito, teve um olhar muito carinhoso, assim, com a gente. E aí foi o pontapé de tudo, né? Daí pra frente, aí gravei o DVD com ela, né? O Xuxa Só para Baixinhos 2. Eu tô lá no DVD. E aí começou a vir Raul Gil. Fui em todas as emissoras de televisão. Criança Esperança, era do Balé Infantil. Gravei 5 anos seguidos Criança sim. Esperança. Então, assim, desde pequeno, a dança, ela já teve esse lado profissional, né? Eu fazia por amor, mas só que as pessoas que estavam ao meu lado tinha que levar como uma profissão, né? A minha mãe que me acompanhava, tudo. Porque o meu pai viajando com dança de rua direto, então quem mais me levava era a minha mãe. Ai, tua mãe é uma fofa, né? En- Conheço. Então, desde pequeno, assim, sempre participando dos programas,
agenda. Eu era aquela criança que na época de escola, prova, atividade, eu tinha que fazer separado de todo mundo, porque às vezes tinha data de fazer prova, eu tava gravando um programa de televisão, tava em São Paulo, metrô, então eu Sim. fazia as atividades separado, eu ia no pátio com as professoras fazer prova. Então desde pequeno foi bem corrido assim esse lado, mas aí foi onde tudo começou, né? Que legal. A gente vai soltar mais alguns dos seus trabalhos e aí você vai comentando conforme for aparecendo as imagens, tá bom? Tá. Vamos lá. Me fala sobre esse dia. Ah, esse festival aí foi um festival que a gente participou ano passado, né? A galera comemorando, eu ganhei o troféu de melhor coreógrafo. E aí a gente costuma ganhar em alguns desses festivais, assim, a gente já ganhou vaga para Argentina, para o Chile, já ganhou vaga para dançar na Disney, nos Estados Unidos, no intervalo da NBA, do basquete. Só que assim, é um investimento alto, né? Eles te Sim, dão a vaga, mas aí você tem que arcar com sim, transporte, passagem aérea, então acaba sendo um pouco difícil. Mas foi bem legal esse dia aí, porque aí acabei ganhando como melhor coreógrafo do festival todo, né? Competindo com coreógrafos de contemporâneo, caramba. de jazz, de sapateado, estilo livre, então o balé clássico. Então eles avaliaram eu como melhor coreógrafo por causa das obras que eu apresentei no Sim. festival, Me entendeu? fala um pouquinho do teu grupo. Enquanto isso, pode soltar as imagens do grupo dele, pode soltar as imagens, ele vai comentando. Fala sobre seu grupo. Então, Tem a pessoas gente que estão contigo há muito tempo, né? tem. Tem uma menina, inclusive é essa daí, Essa a daqui mesmo? Evelyn, ela tá comigo desde a primeira formação, desde 2019. Ela tá Ai, que comigo bacana. dançando e hoje ela é uma profissional da dança. Ela trabalha com dança, tá fazendo faculdade de educação física, tá dando aula já em alguns estúdios, Sim, já tá trabalhando com dança. Então é um orgulho aí, é um legado que eu já tô começando a passar pra frente, né? sim. A Evelyn já se tornando um profissional, é professora de K-pop, professora de street, estuda bastante, já está dando aula nos estúdios. E o meu grupo significa muita coisa assim para mim, né? Porque foi aonde aí minha família, minha esposa, meu Sim, filho, no FH2 em sim. Curitiba. Tu acredita que eu demorei pra ver que ele tava ali? Eu demorei pra ver. É tudo tão colorido. Vai falando sobre as Diana, fotos. Esther, minhas solistas que competiram no District tiveram ótimas Sim, colocações. Aí o Du, que ficou em terceiro lugar, o District é um festival de nível bem alto também ali no estado de São Paulo, mas que vem gente do Brasil todo. A gente sim. conseguiu ficar em terceiro lugar aí com o Vocês têm Du. patrocínio, Matheus? Ou ainda não? A gente tem apoio, né? Que nem a prefeitura que cede o espaço lá pra gente, Sim. né? Ensaiar. Aí foi o flash mob que eu coreografei na Fórmula 1 em Interlagos. Tá vendo aí o rapaz aí em Nossa, que pé, bacana. vestido de Ayrton Senna? A Sim. gente fez um flash mob com 50 dançarinos daqui da Baixada que eu Todos são chamei. dançarinos? Sim, eu chamei um pouco de Santos, São Sim, Vicente, Guarujá, Praia Grande, sim. Cubatão. E aí a gente apresentou. Ó, o Nick aqui, ó. É o Nick aqui, ó. Tá vendo aqui de Ai, que costas? legal, tô vendo de Então, a costas. gente apresentou um flash mob com 50 dançarinos. E assim foi bem legal porque os gringos não entenderam nada, porque eles estavam com aquela roupa com um coletinho de quem presta serviço Sim, na sim, pista, sim, tudo. sim, E aí do nada tem um momento que sobe o Ayrton Senna aí. Foi uma comemoração bem legal aí. Eu também tenho bastante orgulho dessa oportunidade que o pessoal me sim. procurou para me coreografar. Mas voltando ao meu grupo, se não fosse eles, né, para fortalecer o meu nome na cena, eu mostrar realmente quem é o Matheus Andrade Sim. profissional, nada disso estaria Na acontecendo, verdade, eu né? sempre falo para meus alunos que nós, né, que damos aula, eles são Até. a pintura da nossa tela, né? Claro, Da nossa obra. com Porque certeza. também a gente vê, às vezes, vários professores que não têm, tem quantidade, mas não tem qualidade, o que não adianta nada, É, né? com Você ser certeza. um bom coreógrafo e não ter os dançarinos à altura do que você quer, Sim. né? E eu vejo que no teu grupo você consegue mostrar muito, eles conseguem absorver muito, eu vejo nos ensaios, eu tô ali, eles conseguem absorver muito, né, do que você passa para eles. Teu filhinho, Minha esposa. Aí, ó, lá a gente ensaiando lá, ó, tá vendo? Na sim, Fórmula 1. sim, Aí foi o ensaio daquela foto lá que sim, aconteceu. sim, sim. E aí ele tá erguido como? Ele tá em cima de duas pessoas ali, Ah, tá ele tá vendo? em cima de É duas que não dá pra pessoas. ver. Sim, sim, No parece que ele tá em cima de alinhamento, alguma no coisa. alinhamento ali dá uma Sim, escondida.
Sim, Mas foi tudo pensado, né? Exatamente. Aí a que coreografia bonita. Chamada dos Deuses, do ano Eu passado. acho, eu acho que os figurinos também que você escolhe é maravilhoso, né? Não sei se é você que escolhe. Sou eu. É você que escolhe? Eu que escolho, Eu eu que acho faço o muito desenho. Essa daí legal. falava sobre a evolução humana. No meio da coreografia, eles abriam a roupa de macaco e viravam humano. Puta, que legal. É, então, as minhas coreografias são bem temáticas, né? É a Olha colheita, essa, né? que Fala dos legal. espantalhos. Sim, E as minhas coreografias é a alcateia dos sim, lobos. São bem temáticas e assim, bem diferente uma da outra, sabe? Acaba trazendo uma plástica bem sim, bacana pros trabalhos e as pessoas não esperam o que vem pela frente. Aí sim, quando eu tava dançando com o cantor Gabi, né? sim, Fazendo parte do balé, o Rai era o coreógrafo. sim, que Aí os legal. meninos tudo de São Paulo, o Liuk, que é de São Vicente, e eu de Santos. Então, assim, o meu grupo é o que começou a abrir portas, né? Porque como eu te falei antes, quando eu era só dançarino, eu Sim, fazia alguns eventos, às vezes que eu tava, um exemplo, dançando junto com meu pai com o Rato, com o Lambarru, ou dançando sim. no grupo do meu pai, no Adrenalina, que foi onde eu comecei, né, toda a minha trajetória na dança de rua, Uhum, participando de festivais. Eu era o Matheus, o filho do Ricardo, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, ele dança muito bem, não sei o quê, mas é, aí com o meu grupo eles passaram a conhecer o outro lado, né? O sim, Matheus sim, coreógrafo, o sim, Matheus com a identidade profissional, sim. né? A responsabilidade, enfim. Organizador de evento que faz espetáculo, faz várias coisas, né? Já fiz workshop. Então aí o povo começou a conhecer um outro lado profissional. Existe os dançarinos que a gente sabe que tem feeling, e isso é independente da idade, Sim, né? Na nossa época, existia muitos dançarinos de bailes que tem feeling, que a gente não fez aula com ninguém, a gente simplesmente montava os passinhos, que não era coreografia, era passinhos. Mas em relação ao hip hop, ao que vocês passam, você acredita que você consegue criar um dançarino à altura de um dançarino que dance bem, tipo, que dance calma? Porque eu noto isso muito, porque assim, como eu tinha um baile black, que você não era nem nascido, é, eu via muitas pessoas arrasarem no palco com uma coreografia que era montada pra ele dançar. sim, Mas aí, tu jogava o cara no baile, o cara não perdido. conseguia falar. Aí eu pensava assim, gente, e é engraçado, né? Porque tu vê o cara dançar muito, mas aí você percebe que realmente são pessoas que só conseguem ser coreografadas, que não É, têm o feeling próprio de. E no teu grupo, assim, eu vejo que tem muitas pessoas que têm feeling, né? As sim. meninas, os meninos. É difícil ver alguém que fala assim, ah, aquele ali tá começando. É muito gratificante pro teu trabalho isso, né? Sim, sim. É assim, primeiro o começo da pergunta que você perguntou, Sim, a diferença, né? Tipo, se sim, eu consigo transformar alguém, ser um ótimo dançarino, separado de quem tem um feeling, né? sim, Eu acho que assim, hoje em dia, pelo menos nos festivais de dança, nos grupos de competição, você ter uma ótima performance no todo exige várias coisas. Tipo assim, ó, às vezes o bailarino, o dançarino que tem o feeling, ele precisa se adaptar para estar dentro do grupo, dançar na mesma leitura corporal que todo mundo, ele precisa respeitar aquilo, assim, o momento, como é que é a sequência, a sua contagem, o canon. Então, ele tem um lado que ele precisa se adaptar e aquele outro bailarino que às vezes não tem um feeling, só que ele é muito disciplinado, ele também tem que se adaptar no grupo. E às vezes acaba sendo mais fácil esse cru do que o outro que tem feeling. sim, Porque o cara que tem feeling, muitas vezes ele acha que ele já sabe dançar. sim, E não é assim que funciona, entendeu? Agora aquele cru, você vai trabalhando, então ele já cresce com uma outra cabeça, ele já cresce com personalidade, disciplina, e aí com o treino ele vai alcançando um nível técnico que eu acho que pode bater de frente aí na excelência. Tudo bem que vai ter momentos que aquela pessoa que tem um feeling, um sentimento, ele vai gritar mais alto, ele vai botar a cereja do bolo que o outro às vezes não vai ter esse alcance. Mas só que eu tenho certeza que o outro, o cru, ele vai ser um dançarino muito mais completo do que o outro que tem um feeling. Entendeu? Acho que até pela humildade no começo da trajetória, do sim, caminho. Então, no grupo, ambas as partes precisam se adaptar sim, para a unidade acontecer, de sim, acordo. Agora, na questão de ter dançarinos que foram feitos para só executar
e outros que já sabem desenvolver, isso é normal, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, porque tem aquelas pessoas que são muito envergonhadas, Sim, tem aquelas pessoas que não são autodidata. Então, assim, mas só que quando você injeta algo dentro delas, ou você coloca uma coreografia dentro delas, e por elas gostarem tanto da dança, elas acabam executando e transformando aquilo de uma forma absurda. E é uma forma deles se libertarem, né? É sim, uma forma deles assim, eu tô vivo, eu tô aqui, eu existo, entendeu? E aquele que é o do feeling, né? Que já tem um sentimento, que já sabe desenvolver melhor sozinho, não precisa daquele empurrão. Ele em qualquer lugar ele vai escutar uma batida, ele vai estar se mexendo, ele vai estar desenhando com o corpo, entendeu? Mas só que eu acho que na questão de grupo, os dois têm que se adaptar e realmente tem pessoas que conseguem e tem outras que não, assim, sozinhos, né? sim, sim, E essa questão do baile aí, realmente, eu vivi a época do baile da Rose, só que eu era menor de idade, eu era sim, muito pequenininho, sim, então eu costumo falar para muitas pessoas aí, cara, eu vivi a época, só que eu não vivenciei. sim, Porque eu comecei novo, com 3 anos de idade, eu tava no meio dos caras aí, de todo mundo, sim. só que eu não conseguia frequentar. Que nem o Dança de Rua chegou aí pra Joinville como convidado, não sei se foi 2, 3 vezes. Eu não consegui ir porque eu era menor de idade, só podia maior de idade viajar, eles ficavam lá 10, 15 Sim. dias em Joinville. Então teve muita coisa que eu perdi na minha infância, na minha adolescência, na dança, por eu ainda não ter 18 anos, senão eu Sim. teria vivido muito mais coisa, mano. E por falar nisso, de você estar entre os caras, me conta, entre o Matheus, menininho, e o Matheus, adolescente, que via o pai dançar, como foi pra você vestir aquele terno a primeira vez? Ah, foi mágico, né? Foi mágico, até porque foi a primeira coreografia que eles descobriram, né? Sim, Que eu via meu pai na televisão com dança de rua dançando e eu ficava na frente da minha avó, da minha mãe ali em casa dançando, imitando as partes, né, da coreografia. Aí, meu, ele faz direitinho no tempo da música, tudo. Aí foi quando o Cirino me nomeou como mascote, né? E aí depois veio o patrocínio, né? O apoio da Só Dança. Eles fizeram figurino pra mim, uniforme. E sim, aí eu comecei a ir na televisão, então foi onde começou, Homem de Preto. sim, E depois de dançar no meio dos caras foi mágico, né? Porque aí realmente eu senti a energia do que é pisar no palco com eles ali. sim, Eu olhar para um lado e tipo, eu via meu pai ali, aí já ficava arrepiado, emocionado. Também eu olhava pro outro lado e via outros caras, que nem Celcinho, é um cara que eu sempre admirei sim, dançando. Eu cheguei a pegar um pouco assim o Danilo Lapa, mas quando eu comecei a dançar ele já não tava mais. Então tem uns caras ali que eu admirava. Tem um Ulisses que hoje voltou sim, da China, sim, da Tailândia lá, que ficou 18 anos lá fora, voltou pro Brasil e vai estar comigo agora no meu grupo. O Ulisses também dançava muito, assim, são muito, caras que, muito, que assim, eu me vejo muito neles por ser grandão, assim, alto, sim. brancão, e dança com força, expressão. Então é uns caras que marcavam, assim, pra mim. Aí você, como coreógrafo, né? Você fez o carnaval, que é totalmente diferente, que entra onde você tá falando, né? Que tem que ir por vários nichos para poder se atualizar e fazer coisas diferentes. Mas no carnaval, como foi para você? Que é diferente de tudo do que você dançava e ao mesmo tempo não, né? É. Fácil. Começou com um convite, né, para mim coreografar carro, abrir alas, né? Porque as pessoas viam meus trabalhos, né, temáticos, criativos. Então os carnavalescos eles tentaram arriscar trazer isso para a avenida. Então começou no carro e aí isso eu já também peguei uma ala para coreografar e eles viram que eu conseguia trazer a excelência do palco para a avenida, mas dentro como posso dizer, dentro das limitações e do que Sim, precisa na avenida, né? Então, e aí veio o convite, né, da comissão de frente para me coreografar. Eu comecei com o carro da União, veio a comissão de frente da Real, eu assumi e de lá para cá são 3 anos aí seguindo, graças a Deus, conseguindo ótimas notas aí no carnaval. Já 3 anos seguindo coreografando, vem dando super certo e é legal porque é uma comissão de frente diferente, porque a gente consegue transformar um pouco da movimentação
da dança de rua forte, né? No Sim, samba, sim, mas também eu viajo dentro do tema, tanto que eu coreografei 2 anos seguidos Nordeste. Fui sim, coreografar Asa Branca, então eu sim, fiz. E também por ser uma comissão de frente jovem, né? Tu sim, vê, é tudo a molecada ali. sim, sim. É, tanto que ano passado tinha menina que desfilou comigo com 12, 13 anos na comissão Caramba. de frente. Então é um elenco bem jovem, assim, que eu pego. E eu fico feliz porque são crianças que dançam como adulto, né? Sim, sim. Agora vamos falar do Matheus, pai, né? Você é tão jovem, já está casado, já tem a tua esposa, teu filho. Isso sempre teve na sua cabeça ou foi porque você encontrou o amor da sua vida? Então, desde novo, né, desde pequeno, eu sempre tive muita responsabilidade. Eu fui um garoto que eu amadureci muito rápido, muito cedo, né? Como eu falei aí que eu fazia atividade separado de todo mundo na escola. Então, tanto que eu perdi muita coisa na minha infância por isso. Coisa de criança, assim, de brincar, de viver. Então, desde pequeno eu sempre tive muita responsabilidade, sempre tive que lidar com as dificuldades, que nem a minha mãe, teve uma época depois da separação dela com meu pai, ela teve uma época aí que ela sofreu com síndrome do pânico, depressão, então eu tive que cuidar dela, eu era criança. Então eu sempre tive muita cobrança, muito dever, assim, Uma mãe que novo. parece uma irmã, né? Sim. Então, isso me amadureceu muito. Então, eu, Sim, quando já estava comecei a trabalhar com dança, comecei a conquistar minhas coisas, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria ter minha família, queria ter meu cantinho, queria ter meu filho, entendeu? Eu tenho um negócio comigo que eu procuro colocar em prática hoje em dia com meu filho, entendeu? Então, aí tudo começou a casar, tanto que eu conheci a minha esposa, a Lolo, né? Ela também era da dança, conheci ela dançando, a gente tava dançando lá no Dança de Rua, coreografia Olê que teve, que foi misto o elenco. E aí veio dando certo, ela veio pra somar, também é uma menina guerreira, tá do meu lado. Ela fundou comigo o grupo. E aí o meu filho já é uma cria disso também, sim, porque ela fundou o grupo comigo, porque eu comecei coreografando algumas coisas no Adrenalina, no grupo do meu pai. Aí na pandemia ele chegou e falou assim, filho, chegou a hora de você montar seu grupo e construir seu nome. Na época eu não entendi. Hoje eu já entendo, sim. entendeu? E ela sempre do meu lado ali, não, vamos, eu vou te ajudar, vai dar certo, entendeu? E aí ela me ajudou a fundar um grupo, sempre esteve comigo aí, me passando toda a experiência. Também é uma menina que teve vivência na dança, foi do Raízes, tudo, dançou em vários Sim. grupos. E também fez clássico, jazz, aí dançou com a tia Aida um bom tempo, né, no Ballerine. E também o meu filho é uma cria, né? Uma Ele gosta de cria dançar? muito. Sério? Gosta muito, gosta muito. Caramba! Ele é uma cria do meu grupo ali, né? Tá sempre no meio da E a molecada, história se adora. repete. Ah, se Deus quiser, mais uma geração aí. Fala um pouquinho da Então, sua mãe, fala um pouquinho pô, da importância dela em te apoiar. minha mãe nunca mediu esforço, nunca disse não, sabe? No começo, uma coisa que ficou bem marcada assim pra mim até hoje, tudo bem que ela sempre abriu mão de muitas coisas pra me acompanhar no dia a dia, São Paulo, tudo na correria, mas uma coisa que ficou gravada assim na minha mente é que nem o meu pai na época, que é o cara que vive da dança, ele queria que eu fosse pra esse lado. Ele que mandou ir pro campus, trabalhar no comércio exterior. E quando eu decidi pedir as contas, a única pessoa que falou assim, vamos que eu tô contigo, foi a minha mãe. A Foi ela. única, a única. A família todo dia da minha mãe falou que isso não é profissão, que isso não é trabalho, não sei o quê, tu vai sofrer. Aquelas coisas que você já sabe, Uhum. né? Então ela foi a única que falou, não, eu tô aqui contigo, vai dar certo, se é isso que você quer, vamos tentar. E aí, então isso foi uma coisa que eu entendi o lado de uma mãe, E entendeu? do teu pai também, Na vida né? de uma Porque não é pessoa. fácil. Hoje você tá vendo, Claro, não é com fácil, né? certeza. E como eu falei, o meu pai, eu entendia o porquê que ele não Sim, queria, porque ele vê o quanto eu também sofro hoje sim, com as dificuldades, ele não queria que eu passasse por isso. Mas é aquele negócio, né? Não adianta querer tampar o sol com a peneira, né? sim. Não adianta. É da mesma forma que no meu caso é o contrário. É. Nenhuma das minhas.
Nenhuma das minhas duas filhas quer dançar. Caraca. Não queria, assim, a maior não queria, e a segunda, o negócio é desenho. E eu respeito, mas assim, Sim. respeito assim, não Oi. quer, e tem que respeitar, mas se quisesse também iria apoiar. Mas é uma coisa que é mais forte que nós, né? É mais forte que nós. Eu não imaginaria que com 54 anos eu ainda ia estar dançando. Eu ia falar, não, ia estar com a minha família. Não, é mais forte que a gente. Não, tem que Não estar, pô. adianta. Tinha que estar dançando lá com dança de rua, no 40 a Sim, mais aí. Eles vão pra Joinville sim, aí. sim. Inclusive, eu quero desejar aí toda a Toda a energia, sorte do toda a mundo. sorte pra eles, representem a gente lá. Mas é um nome que já fez a sua história e aonde chega é conhecido, né? Eles têm uma história que em todos os lugares são conhecidos, Não, né? e é uma história de muitos anos. Muitos anos. E muitas E coisas. que abriu portas para muita gente, né? Com Para muitas certeza, pessoas, com né? certeza. A gente tem que dar o mérito a quem merece, né? Claro. Ele inspirou muitos grupos, inclusive que dançavam igual eles, né? Opa, Com as roupas, tinha, com a coreografia. tinha, Aí eu tinha. olhava na televisão e falava, gente, não é meus amigos, são outras pessoas. Mas que legal, né? Que legal, É que claro. bacana. A gente tem mais coisa para mostrar do Matheus, do trabalho dele? Vamos ver. Aí, que legal. É na Praia Grande, lá. Na Praia Grande? A arena Que lotada. ano que é lá. isso aí, Arena? Isso daí foi no ano passado. Ah, ano passado? Só que eu já dou aula nas arenas lá de praia, se eu não me engano, vai pra 9 anos já. Ah, que legal. Eu já tô dando aula de entretenimento. E aí já foi um workshop que eu dei no Cultura em Movimento, ali na Secretaria de Cultura. Sim, sim. E aí lotado lá Esse o workshop último lá. agora? Lá. Já dei aula 2 anos seguidos. E é bem legal, tá movimentando a cena. Sim, Comemorando, né, o Dia Internacional da Dança. sim. E aí, como eu te falei, tu vê, a gente sai de uma aula de street, um hip hop, uma dança de rua. Sim. Antes um vídeo dando aula de ritmos, aí já é a turnê do Gabi, Sim. filho do Rodriguinho, tô dançando ali que atrás. legal. 2023, 2024, a turnê. Ele parece ser um cara bem bacana, né? Bem bacana ele. Eram 3 rapazes dançando? Eram Lá 4, pra ver é que esse dia só Sim. dançou 3, o outro Ah, tava tá. doente. Tá. Mas eram 4 garotos. Puta, que legal. Então, assim, por aí você consegue ver o que eu falei, né? Tipo assim, claro que o grupo fortaleceu meu nome na cena e expandiu, assim, né? Sim. Tanto que hoje eu tenho amigos aí, até fora do Brasil, que conhecem meu trabalho. Como eu falei, eu só não consegui ainda sair do Brasil por questões financeiras, porque Sim. oportunidade tem toda hora. Sim. Mas você vê que eu faço desde coreografia para grupo de competição, festa de 15 anos, casamento, entretenimento de verão. Eu também sou muito grato ao meu pai e ao meu tio Eric Rato, né? São Sim. pioneiros aí na região, dando aula de ritmos, entretenimento. Também me ensinaram muito isso, a comunicação, você lidar com o público, né? No entretenimento, no agito. Sim. Então você tem que trabalhar com tudo, no geral, para você sobreviver da dança, entendeu? Pensar assim, a sua personalidade ela muda, né? Você ali, o que eu falo de personalidade, não você, a sua educação e você, Matheus Andrade, mas eu digo assim, a sua pessoa coreografando um grupo de street é uma, aí quando você sobe num palco de uma arena Sim. na praia é outra É pessoa. outra. Sim, Quando, sim. tá entendendo? É isso, eu Tipo entendo. assim, você tem que Sim. ter diversas personalidades ali e tentando tratar o público o melhor possível, né? Até porque eu costumo dizer uma coisa, não existe professor sem aluno. Sim. Existe instrutor de dança. Sim. Eu sou formado, eu sou instrutor de dança. Mas professor sem aluno não existe. Sim. Entendeu? Você não consegue dar aula pra ninguém. Sim. Você tem que ter no mínimo um aluno ali. Vou te Entendeu? perguntar uma coisa que já aconteceu comigo. Te confundem muito com teu pai? Bastante. Meu, uma vez você tava de costas assim, eu fui falar contigo e não era. Falei, gente, é muito parecido, né? Muito, É muito. muito Já parecido. teve vezes eu estar Eu andando não sei, na mas eu acho que você é rua. maior. Você é maior que ele? Sou É um pouco maior. mais alto. Já teve vezes de, tipo assim, o povo colocar a mão no meu ombro. E aí, Ricardo? É quando eu viro, caraca, é o filho, meu. É engraçado, Que é bacana. muito, compara muito. E é legal até quando a gente tá dançando, né, um do Sim, lado do sim, outro, assim, aí sim. ver as coreografias. É bem bacana a gente. Aqui fora esses teu momentos. pai, na dança, quem que você acha assim, puta, é o cara? De toda essa galera que você conhece aí, não aluno, dos caras aí, quem que você olha e você fala assim, meu, Então, eu tenho
um respeito muito grande pelo Cirino, né, mano? É Sim, o nosso mestre e, e eu acho que é falho, é triste, né? Ver que a época que ele fez tudo o que ele fez, não tinha esse lance da internet, sim, não tinha esse lance da tecnologia. sim, Porque se as pessoas soubessem realmente quem foi esse cara, sim. tipo assim, eu não sei Estaria explicar com bem. palavras, mano, Sim, porque hoje em dia, principalmente hoje em sim, dia, a nossa cena ela é muito acadêmica. Então tu vê pessoas que têm uma condição financeira boa, que acaba se formando em dança, é pós-graduado, tudo, e aí com o tempo, né, com a evolução, com a internet, a pessoa vai se esforçando e acaba virando um coreógrafo, um professor de dança, mas a pessoa com a vivência dentro da cena e fazer tudo o que ele sim, fez. Pô, porque assim, eu não vivi essa época, mas eu escuto falar e já vi muitos vídeos. Pô, ele foi MC, ele sim, cantou, sim, tem música aí conhecida que nem tem aí vídeo até do Taíde falando, do sim, Mano sim, Brown falando sim, do, sim, do MC Matar. E aí ele dançou nas crew da época, né? sim, De break e tudo. E depois o que ele fez, que nem ele foi estudar o jazz, ele foi estudar o clássico, sim, entendeu? Fazer um salto de segunda. E isso sem nenhum apoio financeiro e sem sem nenhum conhecimento tecnológico, assim, da sim. internet. Foi ele mesmo, dentro Ele, dele, um bagulho sim, é muito louco. sim, Então, tipo, e o que ele fazia, dançando as coisas, tipo assim, é um bailarino completo, né? E eu acho que isso deve muito ao que foi o Dança de Rua, né? Eu sim, acho que é tudo que ele buscou e também o que ele era. sim, É, o Marcelo Cirino é uma coisa única. Eu acho que não vai ter outro. O cara que passou por tudo que ele passou, saiu dali, da quebrada ali, da Zona Noroeste e conquistou o ápice, né? Foram 6 anos seguidos ganhando ali com os sim, meninos. É, teve as meninas da primeira sim. geração, Que né? dançavam muito, Muito, muito. dançaram, Você chegou a foram ver em vídeos já, elas? já, Ou questão você viu. de Não, você não viu essa história questão pequena. não, questão de alma Sim, teve, aí depois teve a essência, né? Tem a Tatiana Justel, a Dani, tem a, Ma- dançava muito. tem a Madonna Muito. também, que passou por essa época. A Sim. filha dela, a Maitê, dança comigo no meu Eu grupo. vi, nossa, que bacana. É Dança outra muito, é geração já, assim. é. Então, assim, eu acho que. Nós fomos Mas, do Âmago junto. é? É, eu fui do Que Enigma, depois fui legal. pro Âmago. Que nem ele fala que às vezes no horário do almoço dele, ele ia lá pro palco e ficava treinando Sim, diagonal, salto, tudo. sim, Então, eu acho que, tipo assim, ele é um exemplo pra muita gente, assim. Não só como dançarino, que ele foi sim, excelência, mas como coreógrafo. Ele também foi pioneiro nesse lance de workshop, de palestra, que nem as aulas dele em Joinville, lotada, entendeu? Então eu acho que ele ensinou isso para muita gente. O que hoje é fácil, você vê na internet e sabe como se comunicar, como falar, como que vai ser uma aula, como você vai dividir um aquecimento, um alongamento, tudo. Ele fez lá atrás sem ter conhecimento nenhum, entendeu? sim, Partiu dele sim, dele mesmo, entendeu? E aí acabou vindo as próximas gerações que, é óbvio, né? Tem que ter a evolução, né? sim. Você vai evoluindo, melhorando pra cena crescer cada vez mais. Mas só que ele é um cara que eu tenho muito exemplo, né? Assim, Sim. como profissional, assim, o que ele foi bem diferente. Por isso que eu falei, por ele não ter noção de nada e alcançar tudo. Sim. Eu já entrevistei ele umas duas vezes, fora que a gente, né, a gente é amigo, a gente Amigo, é. conversava muito e eu vi muito do que aconteceu com ele, né? Eu acho que foi um sonho que ele que se tornou realidade, assim, mas muitas pessoas embarcaram nessa com ele, porque muita gente pensa assim, ah, mas para televisão todo mundo quer ir, mas não tinha televisão na época, Não tinha. né? Quando eles começaram a ensaiar, era um sonho ali mesmo, de garra, de vamos tentar fazer uma coisa diferente. Mas eu acho que nem os meninos tinham noção do que ia acontecer. Que nem eu vejo hoje em dia o pessoal dançando lá no grupo, mas é uma galera que nunca competiu. Uma galera que não sabe o que que é. Tipo assim, o que eu escuto às vezes o Dias, o Rai falando, pô, a gente estampava lá na esplanada as camisas, a Sim, gente ficava estampando para vender, sim, para eles poderem ter o dinheiro do transporte e sim, ia sem dinheiro para comer. Aí dançava nas fábricas lá em Joinville, porque tinha um almoço, aí comia. Então, tipo assim, daí que surgiu a essência do dança de rua do sim, Brasil.
É desses momentos. Sim. Tem gente que chegou depois do ápice. Tem gente que chegou ali, a história já estava com a raiz já estava concretizada. Sim. Entendeu? Pode ter os altos e baixos, mas não vai despencar porque a raiz está bem Sim. concreta. Sim. Então, tipo assim, eu acho que isso deve muito aos primeiros lá, que nem as meninas que foram no primeiro ano com a cara e a coragem junto com eles, que mostraram o lado do clássico junto com eles, Sim. fazer as aberturas, os saltos. Então tem esse lado das meninas, mas também esses meninos que acreditaram, que também eu acho que 99% ali não tinha noção nenhuma, perspectiva Sim. de vida nenhuma e conquistaram tudo. Inclusive, quando eu converso com o Dias, que é meu marido, né? Beijo, amor. Quando eu converso com ele, ele fala que, independente da dança em si, tinha o preconceito, Muito. né? De você só ver bailarinos Não tinha. clássicos, e de repente chega, né, Os essa homens de galera, rua. sim, essa galera que... Mas ele também conta que depois deles verem o trabalho, que a visão muda, né? Muda, 100%. Muda total. Porque é aquele negócio, é outra coisa que eu também falo, geralmente, para algumas pessoas, e significa muito isso. Respeito, você não cobra, você não fala para a pessoa, me respeita, você conquista. Você mostra para a pessoa por que ela tem que te respeitar. E é isso. Às vezes eles chegaram lá sem nem saber quem era eles, Sim. e eles mostraram quem era eles. Sim. Então eles Mas conquistaram o respeito. é triste, também você ter que provar, né? Ah, É triste, é. porque assim, pelo que ele me conta, só a vestimenta, o jeito de se comportar, né? Só isso já você tá num lugar que você não se sente bem, mas ao mesmo tempo você fala, meu, eu quero estar aqui. Mas Eu tenho o direito de estar aqui também. Mas até hoje isso é muito presente. Sim. Até hoje isso é muito presente. Não digo não dessa separação, mas eu digo tipo assim, você nota um dançarino que já tem uma outra renda familiar, um outro nível assim de vida, quando ele vem para um grupo de competição ou quando ele vem participar de uma atividade, como ele se comporta e aquela pessoa que veio na raça ali, que não Sim. tinha nada e Sim. conquistou no suor, Sim. tu vê que é totalmente diferente as personalidades. Então, isso ainda é muito presente. E eu tenho isso no meu grupo, entendeu? Então, também é um jogo de cintura muito grande a gente juntar e deixar tudo igual ali, sabe? A unidade. Sim. Porque é bem diferente. É bem diferente. Então vamos terminar com a minha última pergunta. O que você ainda espera alcançar? Porque você já, aos pouquinhos, você já está conquistando um monte de coisa, todo mundo já conhece o seu trabalho, mas o que você tem vontade de fazer que você não fez ainda? Ó, eu sou muito grato tudo que eu já tive de oportunidade, por tudo que eu já conquistei. Eu sei que eu ainda tenho muito para conquistar. Inclusive, eu queria até dedicar aí, mandar parabéns aí para as meninas do Eco que ganharam lá em segundo lugar em Curitiba, representaram aí a família Minha Company. Também teve as meninas do Du que ficaram em terceiro lugar lá no District. E isso esse ano, agora, em Sim. 2026. Então, e eu tenho 29 anos, então eu sei que eu ainda tenho muita coisa aí para construir, Sim. tenho meus 30 anos aí pela frente para construir, para conquistar, se Deus quiser, eu peço saúde para ele, mas eu tenho uma vontade comigo, né? Que uma é eu ter oportunidade financeira para poder levar meu trabalho para fora, tentar sair do Brasil, porque isso é uma barreira que eu ainda não consegui ultrapassar, não por oportunidades, Sim. mas por questões financeiras, e também que eu consiga me estabilizar na minha área, com a minha dança, eu consiga assim ter uma vida eterna dentro e consiga deixar um legado aí para que essa chama, a cena não acabe, né? Porque eu também tô feliz que a cena tá começando a ganhar força aqui na região. Sim. Teve uma época que tava meio apagado, Sim. mas que nem esse ano em Curitiba, cara, tinha, eu acho que se eu não me engano, 6 grupos da região participando lá e mandando bem, sabe, lá em Curitiba, no sul. Então tu vê que a galera da Baixada tá começando a voltar, a Sim. cena tá a chama tá começando a acender de novo. Aí veio o Dança de Rua voltando a competir em Joinville com o 40 a mais. Então, isso acaba motivando a gente, principalmente eu, que sou a nova geração, né, a não desistir e continuar aí para deixar um legado para as próximas gerações. Mas o
que eu queria mesmo é saúde, estabelecimento aí financeiro legal para ir para fora e me concretizar aí 100% na cena, até minha aposentadoria para as próximas Sim. gerações. Que bacana. A gente vai terminar mostrando 2 fotos e eu quero que você fale, comente rapidamente essas 2 fotos, tá bom? Tá. Minha família, né? Meu porto seguro aí, minha força. É quem tá do meu lado quando eu tô chorando, quando eu tô pra baixo, nos momentos que ninguém sabe, ninguém enxerga. É eles. Próxima foto. Ah, meu pai, minha avó querida, minha avó Selma. E meu pai é meu exemplo, né? Meu pai é quem me ensinou aí, quem me mostrou. Eu devo muito a ele porque a gente começou a conversa você falando assim, é difícil ser filho do Ricardo Andrade, por ele já ser da área. Aí eu vou te explicar. Ele poderia me pegar e falar assim, ó, você vai fazer isso daqui. Mas não, como eu te falei, ele fez eu montar meu grupo, ele fez eu começar lá de baixo, do zero, Sim, montar da cabeçada, aprender como é que funciona organizar um ônibus, organizar, falar com os pais, ir para uma viagem, fazer um espetáculo. Ele fez eu passar por tudo isso sozinho, para hoje eu conseguir ter base, né, e me sustentar dentro da cena, porque eu acho que se ele tivesse me pego, tudo falasse, ó, pronto. vem aqui, ó, faz isso daqui, eu não ia sair, E eu ele não ia. poderia ter feito isso, né? Claro, Porque ele tinha as crianças dele, ele tem acesso. Ó, eu vou montar um grupo pra você, seria mais fácil, claro, ele né? poderia até deixar o adrenalina para mim, Sim, pô, que eu sempre dancei a vida toda. Então, eu também sou muito grato, hoje eu entendo o porquê que ele fez eu passar por tudo isso. Ele falou, vai aprender, você vai dar suas cabeçadas, mas porque eu quero que você se fortaleça e você tenha base e força dentro do que você está fazendo. sim, Porque aí pode vir um obstáculo que for. Você vai dar uma quebrada, mas não vai quebrar, não vai envergar, porque tem base, tem raiz, sim, né? sim. Quando a raiz é forte, Queria te agradecer eu que e dizer que agradeço, pô. mesmo que as minhas filhas não quiseram dançar, que eu fico muito feliz de ter alguém dessa nova geração, filho de um amigo querido, representando a dança, representando a Baixada. Obrigado. E eu quero voltar com você aqui depois que você estiver saindo fora do Brasil. Ah, se Deus quiser, Tá pô, bom? obrigado pelo convite. Você é um exemplo também para muita gente. Aí eu vejo coreografando no carnaval, também desde a época dos bailes, é muito Sim. conhecida, Rose. E Obrigada. obrigada pelo convite, viu? Foi um Obrigada. prazer. É isso aí, gente. Ficamos com mais um podcast Rose Ritmos. Fiquem acompanhando. Sexta-feira que vem a gente vê ao vivo Matheus Andrade. Obrigada. Nossa, é a cara